Muito bom, gente, estar aqui num dia de feriado, em que paramos para descansar no meio da semana, mas estamos aqui firmes na casa do Senhor para adorá-lo, para contemplá-lo, para buscar a tua face, para desfrutar do amor de Deus que nós encontramos através da pessoa do seu Filho Jesus. Jesus preparou um caminho para podermos voltar à nossa origem, ao propósito original. Qual é o propósito original da minha vida e da sua vida? É sermos um com Deus. Sermos transformados a cada dia a imagem e a semelhança de um caráter, de um ser espiritual, que é Deus, mas é cheio de sentimento. Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, se você quiser saber como você funciona, olha para Jesus. Como é que você nasceu para funcionar? Olha para o Senhor Jesus. Olha para a sua palavra. Sua palavra é o caráter de Deus. Ele estabeleceu a lei para mostrar um padrão. Padrão esse que nenhum homem conseguiu e nenhum homem conseguirá andar no padrão da lei de Deus. E Ele vem e providencia a graça. E a graça nos coloca de volta ao propósito. Nos dá o acesso a nos relacionarmos com Deus. E eu quero começar essa mensagem dessa noite com esse texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Na minha Bíblia, esse espírito é com E minúsculo. O Espírito Santo, quando ele é citado na Bíblia, ele é citado com E maiúsculo. Mas quando você se une ao Senhor, você se torna você, um espírito com E minúsculo, com o Espírito Santo com E maiúsculo. A minha Bíblia diz assim, mas aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. É um espírito com Ele. Quer dizer a mesma coisa. Qual é o propósito original? Qual é o projeto original? Eu preguei na mensagem quarta-feira passada, o tesouro escondido. Jesus é o tesouro. A sua palavra é o tesouro. E nós devemos valorizar esse tesouro que está dentro dos nossos corações. Ele plantou essa semente dentro do seu coração e dentro do meu coração. Então que valorizemos cada vez mais o tesouro escondido de grande valor, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus. Porque a palavra é Jesus e Jesus é a palavra. Amém? E nós nascemos com um propósito. Qual é o propósito da minha existência? Qual é o propósito da minha existência? É voltar à origem. E eu quero começar lá de trás agora. Toda vez que eu quero saber como é que eu funciono, eu tenho que voltar não ao passado, mas voltar à origem. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Vai. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Pode ir direto. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento,
tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui você termina, no versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Que texto rico! Que texto rico, desse versículo 1 até o versículo 8. O que eu vejo? O que eu quero pregar nessa noite sobre esse texto? Daqui eu já extraí várias mensagens. E qual é a mensagem que Deus me deu para hoje, para nessa noite? Está mais voltado para o versículo 8. Vamos ler de novo o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que o pecado faz? O pecado, ele faz você querer voluntariamente se esconder de Deus. O que Deus faz? Em sua misericórdia, em seu amor, porque Deus criou você à imagem e semelhança dele com um propósito. Eu voltei na origem, eu não voltei no passado. Eu voltei na origem, Gênesis capítulo 3. Qual que é o propósito? É se você seja um com Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Mas aquele que se une ao Senhor se torna uma só pessoa. No casamento, quando você se casa com a sua esposa, com a sua noiva, você se torna marido dela e ela se torna sua esposa. E você vai diante de um sacerdote, e esse sacerdote abençoa vocês, e ele profetiza que daquele momento para frente, no mundo espiritual, vocês não são mais duas pessoas, vocês são três. É por isso que a Bíblia fala para você casar. Por isso que a Bíblia fala que o cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil. Porque se você tem um relacionamento conjugal e não casou ainda, você está vulnerável. Você funciona 66%. Para que você funcione 100%, você tem que ter Deus no teu casamento. Pastor, se eu não vou numa igreja e peço para esse pastor abençoar meu casamento e eu não tenho Deus no meu casamento? Não. A Bíblia fala que tem que casar. É melhor casar do que abrasar. A Bíblia fala que o cordão de 3 dobras. A Bíblia fala, grande é esse mistério. Portanto, deixará o homem e a mulher, pai e mãe, e se unirão os dois serão uma só carne. Grande é esse mistério. É o mistério que Deus entra na 3ª dobra do cordão. E Deus quer ser um comigo e com você. E Deus traz essa mensagem para você nessa noite, não para te confrontar, mas Ele traz essa mensagem para te convencer de que você nasceu para ser um com Deus. O título da minha mensagem, um só Espírito com Deus. É possível, pastor? É, porque a Bíblia diz que é possível. Mas eu sou imperfeito. Eu sou pecador. A grande notícia do Evangelho, todos nós somos imperfeitos. Todos nós somos pecadores. Mas Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, lá na origem, mostrou o seu caráter. Qual que é o caráter de Deus? É que Ele vem na viração do dia. Todos os dias, às 18 horas, de propósito, eu paro para adorar e para falar com Deus. Fora as outras horas que eu faço isso, rotineiramente, diariamente. Por que eu faço isso? Porque eu quero ser um com Deus. Todos os dias eu gasto no mínimo 2 horas meditando na palavra de Deus. Por quê? Porque eu quero conhecer a mente de Deus. Eu quero conhecer a pessoa de Deus. Eu não leio esse livro para gravar áudio. Eu não leio esse livro para pregar mensagem para você. A minha oração é que o Espírito Santo te convença. Que se eu falar aqui uma palavra, Jesus te ama, e o Espírito Santo te convencer, já valeu por tudo. Eu não preciso de trazer uma mensagem para pregar para você, que se você não entender nada, você sai daqui sem fruto.
O que é preciso? Você se tornar um com Deus. E Deus me deu essa palavra para entregar para você nessa noite. Se torne um com Deus. Independente das suas falhas, independente da sua imperfeição. Se você permitir que Deus influencie a sua vida, Ele vem na viração do dia, a cada dia na sua vida. Mesmo que você se esconda por trás das árvores, Ele vem e chama você pelo teu nome. Adão, cadê você? Adão, onde estás? Márcio Bandeira, onde estás? Marlove, onde estás? Por que Deus faz isso? Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Para mim aí, 2 Coríntios 2,13. Sabe por que eu sou pastor? Porque Deus me chamou. Mas se eu não fosse pastor, sabe que eu ia ser? Um adorador. Porque antes de ser pastor, eu me tornei um adorador. Antes de ser pastor, eu dediquei 10 anos meditando na palavra, dobrando meu joelho, adorando o Senhor, acordando às madrugadas para falar com Ele, para ouvir a voz dEle. É por isso que o Marcelo Nascimento mandou as músicas para mim. E eu falei assim, vamos cantar, vamos adorar o Senhor com aquela música sua, Marcelo Nascimento. Pode falar comigo, como o som de muitas águas. Eu vou chamar a tua atenção. Eu gosto mais das músicas do Marcelo do que ele mesmo. Nem ele gosta das músicas dele que eu gosto. A música Prosperarei. Estamos aqui hoje 7 horas, chegamos 6 horas, fizemos uma rodinha aqui, deixamos uma cadeira aberta para todo mundo que chegasse entrando. Cheguei 6 horas da tarde aqui para ter comunhão com as pessoas que vieram nos honrar, o Demerval, Gustavo, sua esposa e Ben Henrique. Para ter comunhão com as pessoas, para a gente discipular as pessoas, para a gente ensinar as pessoas o caminho que elas devem andar. E a palavra que Deus manda ministrar para você nessa noite. Deus te quer. Deus te criou para um relacionamento de intimidade com Ele. Ele quer que você e Ele sejam um. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E Deus te uniu com Deus. Recebe essa palavra? Vai. 2 Timóteo 2,13. Agora a gente volta no propósito que a igreja continuou. Paulo explicando para o seu discípulo Timóteo o que Deus fez lá em Gênesis 3,8. Que Adão e Eva pecaram. Adão e Eva comeram da única fruta que não podia comer. Adão e Eva tinham tudo. Tinha tudo, tinha um paraíso. Eles moravam no Éden. Um lugar lindo, rico, dominavam sobre todas as coisas, mas nós temos uma tendência para o mal. No estudo bíblico, certo dia, Deus me deu uma palavra, durante o estudo bíblico de domingo, quem está vai lembrar, isso aqui é o Espírito Santo, isso aqui não é o Espírito Santo, isso aqui é o nosso Espírito. O nosso espírito só reconhece uma voz, a voz do papai. Nosso espírito não reconhece a voz do diabo, só a voz do papai. Aqui está a nossa alma, aqui está a nossa carne. Qual que é a tendência? A lei da gravidade. A lei da gravidade faz com que a alma faça o quê? Não é isso? O que é que o espírito quer fazer? Chupar a alma. Governar a alma. A alma é influenciável. E como é que eu faço para que o meu espírito pegue a alma e chupe? Para que a minha carne, que é a tendência natural do homem é o quê? A tendência natural do fogo é o quê? Já preguei isso aqui. Qual é a tendência natural do fogo? É se apagar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fortalecer o meu homem espiritual. Como é que eu fortaleço o meu homem espiritual? Igreja, comunhão, oração, intercessão. Quanto você intercede pelo teu pastor? Quanto você intercede pelas pessoas que você ama, que você gostaria de que elas fossem salvas por Jesus? Quanto você paga de preço de oração pelas pessoas que você ama, pela tua igreja?
para que o Espírito Santo derrame fogo na tua igreja, palavra de conhecimento, de revelação, palavras proféticas que mudem a tua vida. Quando você faz isso? Isso tudo é um homem espiritual que eu estou falando. Agora um homem que está na alma, ele fala assim, Senhor, dá para eu ganhar dinheiro hoje, cura meu joelho. Quantas vezes que eu orei para curar meu joelho? Mas um homem espiritual não. Ele está aqui mais pensando no outro. O homem espiritual não. Ele está aqui, ele pode até ter um púlpito. Isso aqui é bíblico. Ter um púlpito, construir um templo. Mas um homem espiritual, ele tem um altar na sua casa. E se o homem espiritual tem um altar na sua casa, aí ele pode ter um púlpito. Porque ter um púlpito sem ter um altar em casa é um desastre. Dar um microfone na mão para menino é um desastre. O que Deus quer? Deus quer ser um comigo, para que Deus sendo um comigo, eu possa refletir Deus para você. Eu possa iluminar Deus para você, porque Ele falou, vós sois a luz, vós sois o sal. Então, as pessoas têm que ver na sua vida e na minha vida o quê? O amor de um Deus que está na minha vida. Um amor de um Deus que está na sua vida. Você só vai amar as pessoas com o amor de Deus se você tiver o amor de Deus. Se você não tem o amor de Deus, você vai amar com o teu amor. E o teu amor ama hoje, amanhã você odeia. Mas o que Jesus fez? Jesus tinha o amor de Deus nele. Pedro, hoje antes que o galo cante 3 vezes, 2 vezes você vai me negar. E 2 vezes Pedro negou e o galo cantou. Pela 3ª vez, o que aconteceu? Jesus morre, Jesus apanha, Jesus é preso, Jesus ressuscita, Jesus aparece para os discípulos e diz, Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Pedro se entristeceu, por quê? Porque ele entendeu que ele não amava o Senhor com o amor que Deus queria dar para ele. A partir do dia em que o Espírito Santo entrou em Pedro, esse Espírito Santo está na sua vida. Você tem a oportunidade de amar as pessoas com o amor de Deus. Um amor que não julga. Um amor que tudo sofre, que tudo suporta. Um amor que é bom, que é benigno, que é compassivo. Um amor que é longânimo. Um amor que sabe esperar. Isso tudo é a graça. É a graça de Deus que nos capacita a amar com o amor de Deus. Ele me deu o Espírito Santo. Ele me chamou para um relacionamento com Ele. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Deus quer. Dá para mim aí. Marcos 3,13. Depois subiu Jesus ao monte e chamou os que ele mesmo quis. E vieram, volta lá no 13. E vieram para junto dele. Só um minutinho. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo. Você não está aqui porque você quer. Você está aqui porque Jesus quer. Você não está aqui porque você é bom. Você está aqui porque Ele é bom. Você está aqui porque você precisa de Jesus. Ele vem e chama os 12. Ele chamou 12 pessoas imperfeitas. Um era ignorante, o outro era ladrão, o outro era cachaceiro. Ele chamou 12 problemáticos. E ele vem e chama os 12 que ele quis. E o que aconteceu? Ao longo do ministério de Jesus, essas pessoas foram sendo transformadas. Ele chamou com o propósito de quê? De que essas pessoas fossem uma pessoa com ele. Ele prometeu em Mateus 28:18 o seguinte: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Vá, ide por todo mundo. Ide. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E aí ele vem e termina, Mateus 28, 19. E eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Aonde que Jesus está? Aonde? Aonde? Hã? Não, Jesus está lá no terceiro céu, à direita do papai. Mas como é que pode esse negócio de falar que ele está comigo? Ele está em mim. É o Espírito de Cristo. É o Espírito Santo. Então deixa eu te falar uma coisa, não acorde sem dobrar teu joelho e falar, bom dia, Espírito Santo. O teu sucesso depende disso. O teu sucesso depende de você conhecer o Jesus que foi para os 12 discípulos, que chamou os 12 discípulos a si, chamou quem ele quis. Hoje, ele vem do mesmo jeito em nós. Mateus 28, 19, eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Que promessa é essa, Simone? Pode rir mesmo, Simone, pode chorar. Que promessa é essa? Eu falei quarta-feira passada, eu tenho uma notícia para te dar. Paulo Galdino, eu tenho uma notícia para te dar. Você é herdeiro do Bill Gates, vai ficar feliz, ganhou 2 bilhões. Mas quando eu falo para você que Jesus está contigo todos os dias da sua vida, até a consumação do século, não vale 2 bilhões isso. Para muita gente, não vale nada. Mas para mim, vale mais do que a vida. Para mim, essa é a maior notícia que eu poderia ter na minha vida. Eu converso com alguns irmãos religiosos, e o que eu vejo neles é religião. Mas eu amo quando eu sento e começo a falar sobre reino. Sobre alguém que habita dentro de nós, que mudou nossa vida. Eu gosto de falar sobre experiências que você está tendo com Deus. O Deus que se tornou um com você. Vamos sentar, vamos conversar. Não, mas vamos falar da minha igreja, não sei o quê, não sei o quê. Não, isso não vira nada. Isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o dia que você for um com Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele sabia viver na fartura e sabia viver na cadeia. O apóstolo Paulo sabia viver no banquete e sabia viver no tronco, com grilhões nas pernas e nos braços, tomando 39 chibatadas dos judeus, porque não podia tomar a 40ª. Que se tomasse a 40ª, parava, segundo a lei. Então tomava 39, daqui a meia hora estava mais 39. Por que o apóstolo Paulo sabia isso? Porque ele se tornou um com ele. Tanto que ele escreveu, mas aquele que se une ao Senhor, se torna um com ele. Essa é a mensagem que eu tenho para você nessa noite. Que independente da sua fidelidade, vamos lá, não li não, né? É tanto texto, é tanta Bíblia dentro de mim. Deixa eu ler deixa eu completar aqui, depois eu vou lá para a fidelidade de Deus. O versículo 14 do Marcos 13. No Marcos 13, Jesus vem do monte, ele passa a madrugada orando, ele vem do monte e chama 12 pessoas para ele. Aí no versículo 14 fala assim, então designou 12 para estarem com ele. Grava isso na sua cabeça, por favor. Por favor. Você quer ser pastor? Carolina, você quer trabalhar na igreja? Quer trabalhar? Pô, isso é bom demais. Ficar aqui, o Benihim aqui do meu lado. Isso é maravilhoso. Pregar o evangelho é bom, pastora? É bom cuidar do povo, pastor? É bom. O Demerval acabou de falar aqui agora, na nossa rodinha. Vocês são privilegiados. Porque Deus passa por vocês. Foi o que você falou? Deus passa por você. Mas a minha oração é que Deus passe por você do mesmo jeito que está passando por nós. Que Deus possa passar por você do mesmo jeito que está passando por nós. Porque é isso que muda a tua vida. Estar aqui pregando o evangelho não muda a minha vida. O que muda a minha vida é Marcos 3,14. Isso muda a minha vida. Então designou 12 para estarem com ele. Repete comigo. Estarem com ele. Esse é o propósito. É ser um com Deus. Aí depois que você for um com Deus, aí você termina o versículo. Estarem com ele e para enviar a pregar.
Depois que eu sou um com Deus, eu posso virar pastor. Se eu não sou um com Deus, eu sou um empresário da fé. Eu estou aqui para encher banco de igreja. Eu estou aqui para fazer discípulos para o meu reino. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho reino. O reino é dele. Eu não sou o Senhor. O Senhor é Ele. Agora eu posso falar quem eu sou? Eu sou uma seta que aponta para Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou uma seta que aponta para o Messias. Esse é o meu papel na terra. Convém que Ele cresça e que eu diminua. 2 Timóteo 2,13. Adão e Eva pecam. O que Deus faz às 18 horas? Na viração do dia, que a gente leu lá, Gênesis 3,8. O que Deus fez? Deus é um Deus de novas oportunidades a cada dia na sua vida. Deus está te dando uma oportunidade nessa noite de falar para Ele: Senhor, eu quero ser um contigo. Esse pastor está falando que o propósito da minha existência, eu nasci para uma coisa, estar com Deus. Se você está com Deus, a tua casa vai bem, o teu trabalho vai bem, a tua igreja vai bem, porque as tuas motivações serão as motivações de Deus. Estão entendendo ou não? Está claro para você ou não? Agora, e se você não está com Deus? Você sai fazendo as coisas. E Adão vê, se esconde. Ele foi e fez folhas de figueira para se esconder. Ele viu que ele estava nu. O pecado te mostra a tua nudez. O pecado te envergonha. Quando você peca, eu não consigo pregar, né? Quando você peca, você está dando autoridade para Satanás meter o dedo na sua cara. Sabe por que muita gente não vem para a igreja? Sabe por quê? Sabe por que muita gente não ora? Por causa do pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais você pecar, menos você vai orar. Quanto mais você orar, menos você vai pecar. Se exponha diante de Deus, peça perdão. Hoje eu cometi um erro na piscina do meu condomínio. Eu fui rude com uma pessoa que está me trazendo problema financeiro. E aquele negócio na hora doeu. Cheguei em casa falando para Paulo, na hora doeu, porque não foi um bom testemunho. Só eu e ele. Ah, mas ele não é da minha igreja, ninguém vê. Escondi atrás da árvore. Mas Deus viu. Não se esconda atrás da árvore, se expõe, peça perdão. Já pedi perdão em casa, já pedi perdão aqui embaixo. E peço perdão diante da minha igreja. Senhor, me perdoa. Me perdoa. Porque se essa pessoa me prejudicar financeiramente, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei da onde vem a minha provisão. A minha provisão não vem de mim. A minha provisão vem dele. Quantas pessoas que nós conhecemos com 40, 50, 60 anos que foram milionários, hoje estão quebradas. Quantas pessoas nós conhecemos com 40, 50, 60 anos que eram quebradas, hoje estão milionárias. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Ele dá a quem Ele quer. Se você é um com Deus, Ele vai dar o melhor dessa terra para você. Isaías 1,18, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é o seguinte: emprestarás, mas não tomarás emprestado. Eu vou te botar como cabeça, não como cauda. Esse é o projeto de Deus para a minha vida. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Deus quer que você reine. Deus quer que você governe, mas para que tudo isso aconteça, você vai ter que entender que você é imperfeito e Deus é perfeito. Mas todos os dias, você que é imperfeito, se aperfeiçoa naquele que é perfeito. Como é que eu me aperfeiçoo? Vindo para a igreja, me santificando na palavra, sendo fiel aos meus irmãos, sendo fiel aos meus pais, sendo fiel nos meus negócios, sendo fiel aos meus filhos. Quanto mais fidelidade você tem, mais você acessa o céu para a sua vida.
sendo honesto em todo o seu proceder. Quanto mais honestidade você tem, mais acesso você tem no céu. Mas a grande notícia do Evangelho: se você comete delitos, se você comete erros, acontece isso aqui, ó. Se somos infiéis, ele o quê? Permanece fiel. Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 1 Coríntios 1:9. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu quero que você, junto comigo, fale com toda a tua força isso aqui. Só o começo desse versículo. Fiel é Deus. Não. Eu acho que você não acha que Deus é fiel, não. Vou falar de novo. Fiel é Deus. Aleluia, dá um glória a Deus, aplauda o Senhor, porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. Mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Então vale a pena pedir perdão. Vale a pena adorar o Senhor que é fiel. Nós não somos fiéis. Essa é a grande notícia do Evangelho. Pode ficar sentado. Eu estou em pé. Você podia assistir o culto todinho em pé também, né? Que nem eu. Se nós somos infiéis, Ele é fiel. Eu amei isso aqui quando eu estava lendo hoje. Fiel é Deus. Quando eu li isso, pastor, eu gritei na minha casa sozinho. Deus é fiel. Eu não sou fiel, mas Ele é. Ninguém é fiel. A pessoa que se intitula fiel é o mais pobre dos seres humanos. A pessoa que fala que não tem orgulho é o maior orgulhoso que existe. Nós somos infiéis, nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, entregou a vida toda pelo ministério, entregou a vida toda para o Senhor. Ele vem e diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas eu dou graças a Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, para endossar a minha mensagem, para a gente ir para o final, só falta mais umas 3 horas só. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para ser pastor, para ser missionário. Para que eu fui chamado, Igor? Está na palavra. Os crentes não têm mania de falar assim, está na palavra. Já viu a gente falando? Eu também falo isso. Está na palavra. Está tudo aqui. Para que eu fui chamado? Eu fui chamado para quê? Para ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fui chamado para ter comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor. A terra, a igreja, ela tem a obrigação de trazer a palavra revelada de Deus. E a palavra revelada de Deus para a sua vida nessa noite é que se você for um com Deus, se você for um com Deus, você se torna um só espírito com Ele. E se você é um espírito somente com Deus, você é a pessoa mais plena que tem no mundo. Você pode falar o que o apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo 4, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar frio, posso passar fome, posso passar necessidade, mas eu sei que Ele me fortalece, Ele me sustenta, Ele me guarda. Podemos falar o que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 8. Porém, mas em todas essas coisas, repete comigo, todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Aleluia, aleluia. Quanto mais comunhão com Deus, quanto mais você se torna um com Deus, mais você se santifica. Mais Deus te dá direção. Quem quer ter direção aqui? Quem quer acordar amanhã, quinta-feira, com o seu dia, que você toma uma decisão o dia inteiro? Quanto tempo você vai orar? Se você vai ler Bom Dia Brasil, da Rede Globo, ou se você vai ler Bom Dia Céu,
Bom dia, Abraão, Isaac e Jacó. Quem quer ter essa direção da parte de Deus? Eu todo dia eu ligo minha televisão, eu dobro meu joelho e ligo o Bom Dia Céu, para saber quais são as notícias do céu para a minha vida. O que o Senhor tem para falar no meu coração? Aqui está a minha Rede Globo, minha Rede TV, todo dia de manhã, de 6 às 9, agarradinho. Eu boto pregações de pastores que falam a mesma língua que eu concordo, que tem muito pastor que não fala a mesma língua que eu concordo, eu não vejo. Eles são homens de Deus? São. Mas eu já fui membro de uma igreja que pregava algo que eu não concordava. E eu tive que sair dela. Por quê? Porque Deus me guiou. Deus me dirigiu. Deus me dirigiu para uma visão de dependência, de quebrantamento, de rendição, de amor. Porque se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Se eu tenho comunhão com Deus, eu consigo te amar. Se eu tenho comunhão com Deus, eu consigo te perdoar. Sabe por que eu não tenho? Sabe por que as pessoas não perdoam dentro da igreja? Porque elas não têm a comunhão com Deus. Elas fazem um monte de coisa para Deus. Um monte de coisa. Mas o próprio Deus, elas não conhecem. Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Senhor, em seu nome eu profetizei. Senhor, em seu nome eu curei. Jesus falou assim: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. É iniquidade expulsar demônio? É iniquidade pregar o evangelho? Não é iniquidade, mas é iniquidade quando você faz isso em primeiro lugar. O ministério, quando ele é teu primeiro lugar, ouve isso vocês dois pastores, quando o ministério tem primeiro lugar, é idolatria. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus quer ser o primeiro na sua vida. Deus quer ser um com você. Que se Deus for um com você, nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará na tua tenda. Podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque Ele me ama, diz o Senhor. Colocarei um anjo para lhe guardar. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Tem muita coisa para pregar. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia.